A força da fé é inabalável em tempos de incertezas. Olá. Pare e reflita comigo por um momento. Na complexidade da existência humana, somos constantemente confrontados com a imensidão da nossa própria fragilidade. A vida, em sua essência, é um mar de incertezas. Vemos impérios ruírem, planos desmoronarem e aquilo que parecia sólido e seguro se revelar efêmero. A filosofia, em sua busca incansável por significado, nos oferece diversas âncoras: a razão, a ética, o conhecimento. Mas o que acontece quando a razão nos abandona? Quando a lógica não consegue explicar a dor, o sofrimento ou a injustiça? É nesse ponto de colapso, onde a nossa capacidade de controle se esvai, que somos convidados a olhar para algo que transcende o palpável. A física quântica nos mostra que a realidade não é tão sólida quanto pensamos. A psicologia nos revela que a nossa mente é um campo de batalha. E a nossa própria experiência nos ensina que, por mais que nos preparemos, o inesperado sempre encontra um caminho. A grande questão, então, não é como evitar as tempestades, pois elas são parte inerente da jornada. A questão é: qual a nossa âncora? Qual o princípio que nos sustenta quando tudo ao nosso redor parece desmoronar? Este princípio não pode ser meramente humano, porque nossa força é limitada. E é aqui que a fé se apresenta. Não como um mero otimismo, não como uma negação da realidade, mas como uma convicção profunda, um conhecimento que não é adquirido pela lógica, mas sim por uma revelação do Espírito. A fé é a certeza do que não se vê. E é sobre essa força inabalável, essa âncora da alma, que vamos mergulhar hoje. Você está no canal Reflexões Diárias. E se você chegou até aqui, não foi por acaso. Nossa missão aqui é muito mais do que apenas ler a Bíblia. É mergulhar em suas profundezas, desvendar seus mistérios e trazer à luz verdades que têm o poder de transformar vidas. Acreditamos que a Palavra de Deus não é um livro antigo, mas um guia vivo e pulsante para cada momento da nossa jornada. Nós desempacotamos as Escrituras, versículo por versículo, para que você possa encontrar respostas para as grandes perguntas da vida, força para os desafios do dia a dia e esperança para o futuro. Se você anseia por uma conexão mais profunda com a sua espiritualidade, se busca um alento para a alma e a direção para a sua vida, este é o seu lugar. Aqui, a filosofia se encontra com a teologia, a razão se curva à revelação e o humano se conecta com o divino. A tempestade e o mestre. Amados, a nossa base bíblica hoje é uma das mais poderosas e simbólicas de toda a Bíblia. Encontramos essa narrativa em 3 dos evangelhos sinóticos, mas vamos nos concentrar na riqueza de detalhes apresentada no Evangelho de Marcos. Abram suas Bíblias em Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41. A palavra de Deus nos relata: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram no barco assim como estava, e outros barquinhos o seguiam. E levantou-se grande temporal de vento, e as ondas batiam no barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre a almofada. E o despertaram e disseram-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou, e houve grande bonança. Então lhes disse: Por que sois tão medrosos? Como é que não tendes fé? E eles se encheram de grande temor, e diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos desconstruir essa cena, pois ela é um espelho para as nossas próprias vidas. O convite de Jesus e a jornada. Jesus convida seus discípulos para passar para o outro lado. Essa frase é mais do que uma simples instrução de viagem. É um convite para uma jornada de fé. Muitas vezes em nossa vida, o Mestre nos convida a sair da nossa zona de conforto, a deixar a multidão, nossas preocupações e o que o mundo pensa, e a embarcar em uma jornada. Eles o levaram no barco assim como estava, sem preparos, sem cerimônia. Isso nos mostra que Jesus não precisa de formalidades para estar conosco.
Ele entra em nosso barco, em nossa vida, exatamente como ela está, com suas imperfeições e bagagens. A tempestade inesperada. A tempestade não foi anunciada. Ela se levantou de repente. O mar da Galileia, conhecido por suas mudanças climáticas repentinas e violentas, se tornou um símbolo de nossas vidas. Em um momento tudo está calmo, e no outro ventos de desemprego, ondas de doença e a chuva de problemas familiares começam a nos afogar. Os discípulos eram pescadores experientes. Eles conheciam o mar. Eles sabiam lutar contra ele. Mas essa tempestade era diferente. Era sobrenatural. E isso nos ensina uma lição crucial. Nem todo problema pode ser resolvido com a nossa experiência e conhecimento humanos. Há lutas que nos sobrepujam. E onde estava Jesus? Dormindo. Ele estava na popa, a parte mais segura do barco, dormindo sobre uma almofada. O sono de Jesus não era de indiferença. Era de plena confiança e paz. Ele estava em paz porque sabia que a tempestade não tinha o poder de deter o propósito de Deus. O grito de desespero e a pergunta de Jesus: Mestre, não te importa que pereçamos? Este é o grito de desespero do ser humano. Quantas vezes, na escuridão da nossa alma, clamamos: Deus, o Senhor se esqueceu de mim? O Senhor não está vendo a minha dor, a minha ansiedade, o meu sofrimento? Este grito reflete a nossa limitação e a nossa tendência a julgar a presença de Deus pela ausência de problemas. Mas a resposta de Jesus é a mais poderosa de todas. Ele não repreendeu os discípulos por acordá-lo, mas sim por sua falta de fé. Ele primeiro repreende a tempestade. Acalma-te, emudece. E o mar, o vento, a própria natureza, que foi criada por ele, se submetem à sua voz. Então, ele se volta para os discípulos e faz a pergunta que ecoa em nossas almas: Por que sois tão medrosos? Como é que não tendes fé? A fé como antídoto para o medo. A fé, amados, não é um sentimento. Fé é a convicção de que Jesus está no nosso barco, mesmo que ele pareça estar dormindo. A fé é a certeza de que a sua voz é mais poderosa que o rugido do nosso medo. A fé não é a ausência de tempestades, é a presença do Mestre na tempestade. Quando a nossa visão se limita ao tamanho das ondas, o medo cresce. Mas quando olhamos para a majestade de quem está no barco, o medo encolhe e a fé se expande. Olhemos para outros exemplos na Bíblia. Abraão, que creu em uma promessa de um filho, mesmo sendo velho, e se tornou pai de uma nação. Gênesis 15:6. Moisés, que estendeu a mão sobre o Mar Vermelho, crendo que Deus o abriria. Êxodo 14, 21, 22. O profeta Elias, que pela fé enfrentou 450 profetas de Baal e viu o fogo descer do céu. 1 Reis 18. E o apóstolo Pedro, que pela fé andou sobre as águas até que a dúvida o fez afundar. Mateus 14, 28, 31. A fé é um ato de submissão da nossa lógica à soberania de Deus. Não é uma submissão cega, mas uma submissão baseada no caráter de quem Ele é. Ele é o mestre que comanda até o vento e o mar. Talvez você esteja no meio de uma tempestade agora. As ondas estão quebrando sobre o seu barco, a água está entrando e você sente que vai afundar. Onde está a sua âncora? Onde você tem buscado refúgio? No seu dinheiro? Na sua força? Na sua inteligência? Amado, nada disso pode parar a tempestade. Apenas aquele que a criou pode acalmá-la. E ele está em seu barco, esperando que você olhe para ele e clame. A mensagem de hoje é para despertar a sua fé. Não é para lhe dar uma fórmula mágica para evitar problemas, mas para lhe dar a certeza de que, quando os problemas vierem, você não estará sozinho. A paz não é a ausência de tempestade, mas a presença de Jesus. Quando as ondas do medo vierem, clame a Ele. Diga: Senhor, aumenta a minha fé. Eu creio que o Senhor está em meu barco e que a tua voz é mais forte que o rugido do meu problema. Assim, a fé é um ato de vontade, uma escolha. Escolha crer hoje. Escolha olhar para o Mestre e não para a tempestade. Escolha confiar no plano dele, mesmo quando você não entende o processo. Se essa mensagem tocou seu coração, te convido a fazer comigo essa oração.
Senhor e Pai, nesse momento eu e todos que nos ouvem nos rendemos à Tua majestade. Reconhecemos que somos frágeis e que as tempestades da vida tentam nos afogar. Mas hoje nós escolhemos a fé. Clamamos a Ti, Mestre da nossa alma e Senhor do universo. Repreende os ventos do medo, da ansiedade, da doença e da incerteza que se levantam contra nós. Diz ao mar da nossa alma: acalma-te, emudece. Dá-nos a coragem de olhar para Ti e não para as ondas. Aumenta a nossa fé, para que possamos descansar na certeza de que Tu estás no controle. Fortalece o nosso espírito para que possamos navegar com a paz que só a Tua presença pode dar. Em nome de Jesus Cristo, a nossa âncora inabalável, nós oramos. Amém. Se essa mensagem foi um farol para a sua tempestade, eu tenho um convite. Não guarde essa reflexão só para você. Inscreva-se agora no nosso canal Reflexões Diárias. Junte-se à nossa comunidade de pessoas que buscam aprofundar sua fé. Ative o sininho para ser notificado sempre que um novo vídeo for publicado, para que você não perca a próxima reflexão. Deixe o seu curtir. Isso ajuda o YouTube a levar essa mensagem a mais pessoas que, como você, precisam de esperança. Comente aqui embaixo qual é a sua maior tempestade hoje. E, por fim, compartilhe este vídeo com alguém que você ama, com alguém que precisa de uma palavra de força e fé, porque juntos somos mais fortes na fé. Deus abençoe a sua vida.